Tu trabalhou em associação e depois em corporação. Sim. E não sei, eu vou te fazer uma pergunta que tu vai responder se tu entender que pode responder, porque talvez tu possa ferir alguma suscetibilidade. Quero fazer uma comparação do Botafogo, do teu trabalho no Botafogo, com as associações. O Textor, que é um investidor, que normalmente o que se quer do investidor é que ele fique em casa, que ele não se meta. Né? Certo. Que ele não vá para o dia a dia, porque ele não vá para ele contrata o profissional e o profissional decide, ele vai, nas grandes questões financeiras, sim, ele vai se meter, mas no dia a dia, contratar, demitir, treinador, isso acontecia lá no Botafogo. Havia uma intromissão dele, ou havia uma... Não vou falar intromissão porque ele era o dono. Havia uma ingerência dele nessas áreas técnicas de profissionalismo, né? E aí depois eu vou fazer uma segunda pergunta, depois tu me responde. Ou até um papel executivo, né? Na função, como ele como dono se coloca daqui a pouco como CEO do grupo, como, né, ele teve, eu acho que a grande sacada do Botafogo é que era uma folha em branco para todos nós, até pro John. Para ele era tudo novo. Então, ele acabou, por várias razões, a gente brinca, a gente foi escolhido, né? Eu e na época com o Alessandro, para tocar um projeto que ele nos deu uma folha em branco. E ele brincava. Sem roteiro. Sem roteiro. Falou assim, o que eu quero... Ele nos deu uma orientação econômica e uma orientação de visão estratégica que ele tinha. Eu quero o Botafogo, em algum momento, a gente criar um projeto sólido de formação de atletas, de negócio... Que não está tendo, né? Exato. Que para mim é o ponto esquecido, que é a categoria de base. Que é o ponto que eu critico, assim... Da SAF, depois eu te dou de novo o teu roteiro aí. Mas, por exemplo, o Bahia tem começo, meio e fim. Perfeito. Daqui a 3, 4 anos ele vai estar jogando só com o jogador da casa. E aí o Botafogo não. Aí que foi o que o John escolheu, né? Ou a Eagle escolheu. Eu quero um Botafogo ganhando tudo. Competitivo. Isso aí não paga a conta, né? Não paga a conta. Que é uma coisa que a gente vai testar daqui a pouco. É um reflexo que vai... Apesar que assim, né? Você compra um Luiz Henrique por 22 milhões... e vende por 30. Mas quem vai arriscar fazer um negócio desse? O John arriscou. Tá? Mas no começo, até voltando no tema da ingerência, eu acho que a grande vantagem, Fernando, é a consciência de que quando é uma SAF ou é um modelo que não é associativo, você tem profissionais para exercer as funções. E isso o John entendeu bem e por mal em vários momentos, porque também foi uma educação para ele. O John é um cara assim, sensacional, é um cara que assiste horas e horas e horas e horas de futebol, né? Ele se coloca assim, não é um conhecedor do assunto em si, mas ele conhece futebol, porque ele realmente mergulha no futebol. Então, o que a gente tinha? A gente tinha algumas premissas básicas montadas com ele. Tá? A gente tinha premissas que a gente construía junto com ele. Vou dar um exemplo, um pequeno exemplo. A gente definiu que os jogadores do Botafogo eles deveriam ser fast, smart e technical. Ou seja, rápidos, inteligentes e técnicos. Parece básico demais, mas se a gente não tivesse uma premissa dessa, a gente não faria o futebol. Tu acrescentou força física, né? Perfeito, intensidade. Hoje, futebol, para mim, aí é uma outra discussão, mas para mim, futebol, se você não tem intensidade, você não chega a lugar nenhum. Você pode ter dinheiro, investimento, mas se não tem um time intenso, você quer um pouquinho o que está acontecendo com o Inter hoje, né? Que é bonito de ver, porque é um modelo, é uma plataforma que o Roger usa. Que não está acontecendo com o Cruzeiro, né? Que não é um time intenso. Perfeito. Embora tenha gasto muito. Mas que é uma outra visão que eles têm. A visão, né? Não invadindo o Cruzeiro ali, mas é uma visão assim, vamos contratar jogadores de mais medalhões, mais de história, né? Que pode dar certo ou não. Mas aí você não tem essa intensidade desejada, né? E aí do Botafogo, Fernando, que eu vejo assim, eu tenho um caso muito emblemático para nós, que acho que foi onde deu a virada de chave, né? Eu e o Ale tocamos o projeto, né? De uma maneira como a gente achava, com as convicções, sempre alinhando com o John. E lá eu não tinha nenhum vice-presidente, então a gente ficou bem exposto, né? Porque depois do John era o Mazuco. Então, qualquer entrevista, qualquer crise, qualquer dor de barriga ou qualquer coisa boa, tava eu lá gerenciando. Então, para mim, foi mais uma segunda etapa na minha escola, porque foi onde eu tive que realmente ir só pelas minhas convicções alinhadas com o John, porque era eu que estava ali naquele momento representando o clube. E aí acontece que a gente faz um primeiro ano, 2022, de começar a construção. O Botafogo não tinha campo para treinar, o Botafogo não tinha refeitório, os atletas chegavam profissionais lá no estacionamento, ganhavam um sanduichinho para depois ir para o treino. Era uma coisa
se a gente conta, ninguém acredita. Né? É um case, isso em 22. E foi campeão da Libertadores em 24. Tá? Aí termina 22, a gente classifica para a Sul-Americana. Opa, já dá aquele insight. Olha, acho que agora a coisa está tomando forma. E eu e o Ale usamos 2 janelas para equilibrar o time. O Botafogo sobe da Série B, assim, por esforço das pessoas que estavam lá, porque foi um milagre. E eu falo isso porque eu falava, subiram porque os caras vestiram a camisa mesmo. Porque não era um time para subir. Né? Não tinha campo para treinar igual, não tinha dinheiro, não tinha salário, não tinha nada. Né? Então o Botafogo sobe muito diferente de qualquer nível competitivo da Série A. Então a gente precisava primeiro tentar equilibrar. Então a gente equilibra, né, faz um campeonato de certa forma seguro em 22, e aí sim, aí o John entra, não, agora vamos investir para 23 para a gente poder dar um salto. Beleza.